Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? A gente está começando pela TV Pantanal mais um programa Opinião ao Vivo. Sextou, professor Lorenberg, nada de ver, rapaz. Em meio a fumaças, em meio a dificuldades de respiração, a gente está sobrevivendo. Sextou, mais uma semana que chega ao fim, Mais né? uma semana, meu amigo. Mais uma semana. Boa noite, meu amigo Paulo. Boa noite, Lorenberg. Lorenberg, professor, não é? Nosso companheiro de sempre aqui, que está conosco aqui na apresentação do programa Opinião, que nesta noite de sexta, já que eu falei de fumaça, onde a fumaça há fogo, pelo menos é o que diz o ditado, está aqui ao meu lado Maureen Lazzaretti, secretária de Estado de Meio Ambiente. Satisfação em recebê-la de novo aqui, viu, secretária? É a segunda vez em 3 meses que a senhora vem, até por força da circunstância e da necessidade. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Ehrenberg. É uma grande satisfação estar aqui de novo para falarmos com a sociedade sobre todas essas dificuldades que nós temos passado nos últimos meses. Então, dificuldades essas, eu vou começar então, dificuldade pouco é bobagem, já que eu falei de fumaça, não é? E eu ia até falar de Pantanal para começar, mas aqui, já que estamos em Cuiabá, e aqui esse fumaceiro que está vindo aqui, muita gente está acreditando isso a Chapada dos Guimarães. E ali tem responsabilidade do Estado, tem responsabilidade da União, enfim, e tem também de cada indivíduo que, porventura, possa estar praticando algum tipo de crime ambiental. O que a senhora pode dizer sobre, primeiro, esse fogo que tem havido ali nas margens no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães e o que está sendo feito pelo Estado para controlar isso? Bom, nós continuamos com todas as nossas estruturas voltadas ao atendimento do combate aos fogos em todo o estado, nos 3 biomas. A nossa equipe continua no Pantanal e nossa equipe de Corpo de Bombeiros, com as estruturas também de apoio do Previfoco do IBAMA, fizeram as ações de combate na região de Chapada dos Guimarães. Essa sensação que nós temos aqui na capital, ela é decorrente de todos os focos de calor, os incêndios e as queimadas que têm ocorrido ao redor da Baixada. Então, não é só responsabilidade da Chapada, nem tão pouco do Pantanal, mas do Pantanal também, porque a gente ainda não conseguiu fazer o controle de todos os incêndios florestais que estão na região. Nós trabalhamos fortemente em 2 frentes. Num primeiro momento, a ação de controle, porque ela é a primeira medida, inclusive para dar segurança para a população e para os combatentes dos incêndios florestais. E, paralelamente a essa ação de controle, nós temos atuado na identificação dos responsáveis para o procedimento sancionatório de responsabilização, tanto do ponto de vista administrativo como também penal. A prioridade da Secretaria, das estruturas que fazem parte do nosso Comitê Estratégico para combate aos incêndios florestais e ao desmatamento, tem trabalhado em frentes paralelas para que a gente possa dar essa resposta completa à sociedade. Então, resumindo, Chapada é um dos fatores, evidente, né? Mas assim, quando eu falei Chapada, de forma específica ali em Chapada dos Guimarães, conseguiu-se, aos olhos da SEMA, identificar ali o que realmente houve ou está havendo? Tem ação criminosa ali, ou é o quê? Ou é o clima que está muito quente, a temperatura que está muito alta? Enfim, que tipo de diagnóstico você pode fazer nesse instante ali em relação à Chapada dos Guimarães? Depois a gente fala dos demais biomas. Ainda é muito prematuro para que a gente possa asseverar com absoluta certeza onde está a responsabilidade, né? Até porque as nossas ações elas se iniciaram no período noturno. Então hoje nós precisamos aguardar um relatório pericial que ele vai contabilizar dados que foram coletados lá em campo, pela equipe que esteve no local, nos diversos pontos, mas também o levantamento por satélite, que pode indicar de forma precisa onde se iniciaram aqueles eventos, tá? Então é prematuro nós apontarmos nesse momento todas as causas e os responsáveis, mas a equipe já trabalha no relatório final que vai nos dar a responsabilização. Lorenberg, por favor. Secretário, antes de mais nada, o nosso registro aqui da alegria, da honra e do prazer de tê-la novamente. É sempre bom tê-la aqui, até para alertar, para ajudar o conjunto da sociedade nesse período que nós estamos passando, né? Provavelmente a senhora voltará outras vezes, né, Paulo? Pela certeza. situação.
outras vezes. Hora para falar de fogo, hora para falar de água, hora para falar de desmatamento, hora para falar... Ixi, tem assunto demais. Pesca, Iracema... Mas, voltando àquela primeira resposta que a senhora deu, secretária, eu gostaria de explorar um pouco mais, sobretudo quando a senhora disse, logo no começo, que a secretaria está atuando em duas frentes. É claro e evidente, e me corrija se eu estiver completamente errado, que a secretaria não age sozinha, mas sempre em parceria. Nós podemos ter a parceria agora com o Corpo de Bombeiro, com o governo federal e, imagino, também com os próprios municípios. Como que se dá esta relação de parceria com os municípios particularmente? Bom, a estrutura do Estado para esses combates, ela está dentro do CIMAM, que é esse centro de multiagências, e lá estão, de fato, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, FUNAI, IBAMA, Previfogo, ICMBio, os municípios. Nós temos diversas entidades que se envolvem. A participação dos municípios é muito atuante na parte preventiva, e inclusive muitos municípios do estado possuem brigadas municipais para essa atuação de auxílio no combate. Acho que um dos nossos atores mais significativos nessa ação é o bombeiro, né? O nosso batalhão dos bombeiros, nosso BEA, que nós chamamos o Batalhão de Emergências Ambientais. Ele atua muito fortemente com os municípios nessa capacitação das brigadas municipais, na atuação da educação ambiental, na conscientização, na orientação, tanto das equipes municipais quanto de sindicatos de proprietários rurais, a própria estrutura das regionais da Secretaria que fazem o contato com a população nessa campanha que nós fazemos de janeiro a junho de conscientização para evitar o risco de incêndios florestais ou de queimadas no período proibitivo. Então, eles lembram como se pode fazer uma queimada legal, tomando todos os cuidados. Em algumas situações, ela é indicada para o manejo da área e para evitar que o fogo venha. Então, essa é a atuação dentro do CIMAM, que é esse centro de multiagências. Essas estruturas se comunicam tanto no período fora da restrição, para essas campanhas, quanto no período restritivo para a coleta de dados, para o combate, o controle e depois na responsabilização. Ô, secretária Maureen, eu quero pedir agora que a senhora nos ajudasse a entender, a interpretar um relatório que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente acabou de, ou tem em suas mãos, acabou de confeccionar, não é? Apesar de esse relatório, na minha avaliação, eu acho que ele deve estar sendo atualizado sempre, mas é o que diz respeito às autuações, não é? Que vem feito por conta do desmatamento, não é? Atuações de desmate e exploração florestal associado aí ao uso de fogo. Existe aí uma cifra de mais de 100 milhões de reais de multas que já foram aplicadas aí a infratores nesse sentido. E, mais uma vez, o extremo norte ali, a região de Juína, não é extremo norte, a região de Juína ali, que é noroeste ali? Noroeste. Noroeste, né? Cuniza, enfim, vem liderando por região ali onde se desmata mais, por consequência, onde é mais multado. O que a senhora destaca de mais relevante e importante aí nesse relatório? Bom, o relatório demonstra como a atuação do Estado tem se fortalecido no combate aos infratores. O que é importante ressaltar? As autuações estão sendo feitas no ano e no momento em que as infrações estão acontecendo. E não como antigamente, em que se autuava às vezes 2, 3 anos depois e muitos desmates sequer chegaram a ser autuados em anos anteriores. A estratégia do Estado hoje é punir todos os infratores dentro do ano e, na sequência, trabalhar no julgamento. Eu gosto de destacar isso porque nós temos um planejamento que se consiste em melhorar a autuação para que ela ocorra em tempo real, podemos dizer assim, no mesmo ano da sua ocorrência, no momento em que o desmate está acontecendo, para que o infrator saiba que o Estado está vendo e que isso se transforme no efeito pedagógico. Digo a toda a sociedade, não desmatem. O Estado de Mato Grosso enxerga
tudo que se faz em nosso território em 24 horas. O desmate ilegal não será tolerado no estado de Mato Grosso. E não é só a autuação. É a autuação, é o desaparelhamento dos infratores com a retirada desse equipamento e é a sanção para aqueles infratores que insistirem na ilegalidade. Nós trabalhamos para trazer o produtor, aquele que quer empreender no estado, para a legalidade. Aumentamos de 4% para 14% os desmates lícitos no estado no ano de 2020. 14% hoje. 14% no ano de 2020, no primeiro semestre. Esse é o nosso dado. Hoje nós monitoramos tudo o que acontece. E essas autuações refletem esse trabalho da Secretaria. Então, hoje nós trabalhamos fortemente no combate aos ilícitos ambientais, não só a Secretaria, mas toda a estrutura de combate ao desmatamento estão dentro do CEDIF, que é o Comitê Estratégico, então as estruturas do Estado, do IBAMA, da CESP, trabalham em conjunto e não existe mais sobreposição. Aquele dupla autuação que existia no passado, hoje ela não existe mais, o Estado está sendo coberto totalmente pelas estruturas de monitoramento da Planet, mas também no ostensivo em campo, mesmo com pandemia. Professor. Secretária, a senhora falou agora há pouco do IBAMA. Isso significa que a Secretaria também tem parcerias com o IBAMA. Hoje, agora há pouco, eu estava lendo trechos de uma entrevista do vice-presidente da República, que ele disse duas coisas que eu gostaria muito de ouvi-la a respeito. A primeira delas, ele confessa, diz com todas as letras, que chegou atrasado no combate à queimada na Amazônia. E o segundo item, que também me chamou a atenção e eu gostaria muito de ouvi-la a respeito, ele disse que o Exército não assumiu nada, está ajudando porque o IBAMA e o Instituto Mendes não têm perna suficiente para atender a demanda. Eu pergunto à senhora, por que, na opinião da senhora, um órgão tão importante como o IBAMA, como o Instituto Chico Mendes, não tem perna suficiente para atender a demanda, uma vez que as secretarias do Estado, penso eu, um leigo, alguém que está muito fora, que ajuda e auxilia essas secretarias? Bom, já faz algum tempo que praticamente a gestão ambiental nos estados ficam a cargo das estruturas do próprio estado. Então, a gente não tem essa realidade só no ano de 2020, né? Historicamente, o IBAMA vem sendo reduzido porque não há concursos e as pessoas vão aposentando e não houve um planejamento de substituição. Então, ao longo dos anos, quem está há muito tempo trabalhando com o meio ambiente, na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, acaba percebendo a redução paulatina dos últimos anos, porque há muitos anos, acho que mais de década, que o IBAMA não tem concurso. O que é uma diferença do Estado, porque o Estado tem uma estrutura maior em que há remanejamentos, nós temos muitos servidores cedidos, nós atuamos com a parceria. Exemplo, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Não é só a minha equipe de fiscalização, os meus fiscais que vão para campo. Toda a estrutura da CESP, do Batalhão Ambiental, dos bombeiros, da Polícia Militar como um todo nos dão suporte. Então, nós temos uma estrutura maior. Não há esse planejamento, não há esta regra por parte do IBAMA. De fato, o Exército ele não atua ostensivamente. Ele dá apoio, principalmente nas áreas de conflito. Para Mato Grosso, nós fizemos sim, inclusive nas reuniões com o vice-presidente, alguns apontamentos de que, na nossa opinião, o Exército não estava no local que mais precisava, que é o caso do Noroeste, como o Paulo percebeu, porque como nós temos o monitoramento dos alertas, nós sabemos quais municípios são aqueles com maior necessidade de atenção. E nesse sentido, a gente não teve para Mato Grosso um aporte, um resultado nessas áreas. Eles nos auxiliaram sim, na parte sul, mas quem está fazendo esse ostensivo maior é de fato as estruturas do Estado. No caso do Pantanal, nós recebemos o apoio da Marinha, do Estado do Mato Grosso do Sul, que tem sido parceiro. No ostensivo normal, nas fiscalizações normais, o IBAMA faz parte. Eu queria compartilhar um dado com vocês, porque dentro dessa estrutura do CEDIF, nós temos as autuações que foram realizadas pela própria SEMA, pelo Batalhão Ambiental, pelo IBAMA e pelo Corpo de Bombeiros, né? Então, dentro desse total que nós temos de mais de 1 milhão de autuações neste ano, o IBAMA foi responsável por 225 milhões.
Tá? Então, em torno de 20% dessas autuações foram realizadas pelo IBAMA, dentro do total que nós temos de 2.068.000, tá? 225 milhões foi pelo IBAMA. Então, ele está atuando no Estado, talvez em outras regiões da Amazônia com menor expressão, mas no Estado de Mato Grosso eles têm nos apoiado na medida da sua capacidade, que é bem menor que a do Estado. Da estrutura, né? Exatamente. Isso que ele falou aqui, isso reflete que talvez o IBAMA esteja mais do que na UTI, precisando realmente de um olhar diferenciado do governo federal para que haja nos estados, principalmente aqui da Amazônia, que haja um aprimoramento no trabalho de apoio, inclusive, aos estados, né? É isso mesmo. Os nossos secretários da Amazônia, ainda ontem nós tivemos uma live com os secretários da Amazônia para tratar do assunto das queimadas. Em outros estados a participação é bem menos expressiva. Isso do a gente já tem. IBAMA. Sim, do próprio IBAMA. Talvez pela estrutura que já tivesse no estado, né, pela organização que foi feita do governo federal. Então, de fato, o Mato Grosso, nesse aspecto, ele tem sido privilegiado por conta das estruturas que já existiam aqui. Mas há uma redução significativa, professor. Mas, secretária, me perdoe, mas eu gostaria muito de insistir nesse aspecto. Embora eu seja leigo, mas eu tenho muito interesse na questão do meio ambiente. Aliás, quem não tem interesse? Todo o cidadão mundo todo tem que ter interesse. Pois bem, o governo federal mandou agora, e a senhora provavelmente está acompanhando, mandou uma parte da reforma administrativa para o Congresso Nacional. Esta parte que foi mandada pelo governo federal está sendo muito criticada. Até eu já critiquei muitos pontos dessa reforma. Mas um dos pontos mais criticados por vários setores da própria sociedade é exatamente um dispositivo que permite ao presidente da República mexer com autarquias, mexer com instituições sem a autorização do Congresso Nacional. E entre os alvos, de acordo com as críticas, está exatamente aquelas duas instituições que eu acabei de dizer para a senhora, o Instituto Chico Mendes e o IBAMA. Quer dizer, se isso for aprovado, esse dispositivo permitirá ao presidente da República, inclusive, fechar o IBAMA e o Instituto Chico Mendes. Eu pergunto para a senhora, não sei se a senhora tem visto, olhado e analisado a reforma administrativa, particularmente este dispositivo. Se a senhora tem olhado, por favor, gostaria muito de ouvi-la a respeito. Professor, eu fiz uma análise mais superficial, tá, dessa proposta de reforma administrativa. Mas confesso que vejo com muita preocupação, a partir da sua colocação, se nesse texto houver, de fato, a possibilidade de se houver alguma alteração que retire incompetências que são dispostas na Constituição e na lei complementar. Porque a gente, dentro da hierarquia das normas, a gente, em primeiro lugar, tem que respeitar a Constituição. E lá a competência ela é comum de todos os órgãos para exercer as suas atividades. E aí nós temos uma lei complementar 140 que estabelece algumas competências que são privativas da União. Por mais que os estados tenham assumido ao longo dos anos muitas competências que anteriormente eram do IBAMA ou do próprio ICMBio, não há como substituir institutos como o ICMBio, porque as unidades de conservação são federais. Então, nós precisamos ter essa instituição. A modelagem, aí eu acho que pode ser até discutida, melhorada, sem autarquia, sem órgão separado, sem um único órgão, como já foi no passado. E isso eu acredito que admita-se estar previsto na norma você trabalhar. Mas extinção desses órgãos, eu não acredito nem que seja possível uma legislação, né, uma lei ordinária, alterar toda essa disposição que nós temos no cenário brasileiro. E aí vamos confiar também que essa proposta não seguirá e, na eventualidade dela seguir, que o nosso judiciário possa fazer os ajustes para que a gente não descumpra a Constituição e, mais que isso, não passe uma mensagem errada ao cidadão e ao mundo de que nós vamos precarizar a fiscalização ambiental, o monitoramento das áreas protegidas ou, inclusive, a autorização lícita de quem quer empreender de forma correta no país, que é o que mais me preocupa também. Eu citei no começo da entrevista, secretária, o monitoramento de queimadas, né, via satélite, esse relatório aí. Eu quero saber mais. Aquela questão do que eu falei lá, são realmente mais de 100 milhões de reais que já foram aplicados em multa
E a região, o que a senhora destaca ali? Os maiores infratores é o Noroeste. Eu vi que a cidade de Colniza figura entre as principais, só que eu vi também, pelo relatório, eu queria até que a produção tem alguns relatórios aí também, tem cópia desse relatório que eu passei, para a gente mostrar também para a própria secretária, essa primeira página aí, podemos colocar aí, Caroline, está ajustando, mas enfim, isso que eu falei, a cidade de Colniza figura, não é? Só que eu vi também que Paranatinga, que não é naquela região lá, que também está, não é? Aqui na tela temos algumas informações, que é só ela respondesse isso que eu perguntei e ajudasse a gente a interpretar esses dados nesse gráfico, por exemplo. O que nós mostramos para vocês no painel analítico é o resultado das nossas ações, das nossas operações. Elas estão relacionadas aos alertas que nós recebemos. De fato, quando a gente fala de floresta amazônica, os municípios do Noroeste figuram com aqueles com maior número de alertas e como nossas autuações têm cumprido o período de autuação dentro do próprio ano, nós temos esses alertas confirmados com as autuações. Quando a gente chama a região 3, que é a região de Juína, é toda a região noroeste do estado. O nome Juína é porque nós temos uma diretoria regional em Juína, mas todos os municípios, Colniza, Aripuanã, Brasnorte, Cotriguaçu, estão nesta região. Na região de Sinop, todos os municípios que circundeiam Sinop também estão contemplados nesse painel. A região de Rondonópolis, inclusive, com o município de Paranatinga, sendo um dos apontados, porque nós identificamos uma grande autuação lá. E assim ainda em Barra do Garças, Tangará da Serra, porque nós temos todos por bioma, né? A nossa autuação dividida por regiões identifica em todos os cenários, todos os biomas do estado, os municípios que tiveram maior autuação. Lembrando que este painel, ele está falando dos desmates e associados ao uso de fogo e queimada. Então, essa autuação é específica desses itens para o período que está indicado agora, por esse valor. Quando nós trazemos só para autuações de desmate, essa aqui está vinculada quando eu tenho desmate associado com fogo, o número acaba sendo bastante maior. Tá? Eu acredito até que a gente pode, se for o caso, eu compartilho e a gente pode colocar um painel que é mais intenso. Os nossos dados, eles estão divididos em vários indicadores, né? Este indicador que está na tela, ele traz o percentual de multa por bioma, aquele em que nós temos o desmate ou a exploração florestal consorciada com o uso de fogo. Ou seja, 103 milhões ali só na floresta amazônica, só na Amazônia, não é? Exatamente. E aí o Cerrado apenas 4 milhões aí por ser, evidentemente, a menor incidência. E aí eu falei tem uma lista aí também na produção, eu passei, não sei se está aí. Colniza liderando aí entre os que foram mais autuados, né? E aí tem Paranatinga ali em segundo lugar, lá, tá vendo? Por que Paranatinga aparece ali? Eu fiquei intrigado por isso. Estamos falando de desmate, não é? E não é uma tradição de Paranatinga, ou é? Não, não é, mas nós temos alguns problemas de conflito fundiário em Paranatinga que em determinados momentos podem estar associados a esse indicador de autuação por desmate. Não temos os dados completos, não há para saber, inclusive porque essas autuações são do ano de 2020, então são autuações recentes, nós não temos o cenário completo. Mas nós podemos apontar com consistência de que os alertas vieram para o município que não é tradicional em estar na lista dos municípios com maior número de desmatamento no estado. E aí tem lá embaixo também Barão de Melgaço, não é? Que foi autuado aí em mais de R$598 mil em multas, não é? Barão de Melgaço também é o único município aqui da Baixada, vamos chamar, não é? Que figura nessa relação aí, não é? Também é uma situação atípica ali? Nós temos uma ocorrência que vem crescendo ao longo dos últimos anos de desmate no Pantanal, na região do Pantanal. Então, quando a gente aponta por bioma, nós temos aí 1 milhão de multas já aplicadas no Pantanal. E, no caso, o município de Barão de Melgaço é que acabou concentrando o maior número de autuações neste período.
Ô, secretária, antes de passar para o Lorenberg participar também aqui, senão eu vou ficar monopolizando aqui a entrevista, mas eu queria esmiuçar esses dados, por isso que eu fiz questão de falar aqui desse relatório. Esse valor, então, 107 milhões, esse valor diz respeito a que período, a que tempo? É o ano de 2020, mas somente para autuações que consorciam desmate com uso de fogo. Tá? Então, não são todos os desmates que estão relacionados aqui. É aquele desmate que está relacionado ao uso de fogo. Porque, historicamente, nós temos sempre a pergunta, quanto do desmatamento acaba sendo causador dos incêndios florestais? Então, a partir do ano de 2020, nós passamos a monitorar essas atividades, inclusive como um indicador para dar resposta à sociedade, e as multas que são aplicadas por desmate consorciado com fogo, ela tem um valor acrescido daquele só do desmatamento ocorrido. O desmate consorciado com fogo é a maior parte do desmate? Não, as autuações por desmate são muito maiores do que aquelas que estão consorciadas com fogo. Posso apresentar aqui em torno de 800 milhões no total das multas aplicadas, sendo que 107 diz respeito, isso pela Secretaria de Meio Ambiente, mais 225 milhões aplicados pelo IBAMA. Secretaria de Meio Ambiente com Batalhão Ambiental, né, as estruturas estaduais, mais 225 milhões pelas estruturas federais. Professor. Secretária, provavelmente um dos nossos telespectadores que está acompanhando os painéis, que acabou de acompanhar os painéis, ele vai reportar o primeiro painel. Ele pegou lá, no primeiro item aparece Juína, onde ocorreu o maior número de multas. Região de Juína. Isso, a região de Juína. Lá no fundo aparece, depois de Cuiabá, aparece Alta Floresta e Cáceres, com índice muito menor se nós compararmos com Juína. O nosso amigo telespectador, secretária, pode deduzir ou pode concluir que ao longo deste período, Alta Floresta e Cáceres estão diminuindo no que tange a desmatamento, ao passo que Juína não está diminuindo consideravelmente. Pode concluir dessa forma ou não? Pode concluir, né, que nós tivemos uma redução. Algumas áreas, algumas regiões respondem melhor a esse chamado para que não ocorra ilicitude e outras não. Então, a gente chama a região de Juína, mas os nossos municípios mais delicados são Colniza, Aripuanã. Né? O município de Juína em si não está dentro desse rol, os maiores estão Colniza e Aripuanã. De todo modo, é a região de Juína que está incorporada por esses dados. Inclusive, a própria imprensa tem acompanhado, nós temos diversos eventos de dificuldade da fiscalização na região de Colniza. Né? Isso se traduz pela ausência de resposta positiva a esse chamado que nós temos feito à sociedade que não pratique as infrações. Né? No período de Covid, por exemplo, as pessoas têm a falsa impressão de que o Estado não vai autuar. Tá? E o Estado continua autuando e vai continuar com a mão pesada contra os infratores. Mas a gente tem sim uma redução expressiva em algumas áreas e um aumento ou a continuidade dela em outras. Secretária, eu vou tocar nesse ponto para explorar um pouco mais o conhecimento e a sabedoria e o papel importante que é da SEMA. E vou trazer para a nossa conversa exatamente aquelas cidades que têm origem garimpeira. Eu não estou falando agora, estou falando que teve a origem garimpeira, como Poxorel, Guiratinga, Paranatinga, né, Alto Paraguai, Nortelândia, essas regiões que têm origem garimpeira. Essas regiões, de acordo com a análise, com a avaliação, com os estudos, com as multas aplicadas, essas regiões também tendem ou praticam muito desmatamento e as queimadas? Mais desmatamento do que queimada, professor. Né? O garimpo, a atividade garimpeira, ela traz como um do primeiro impacto o desmate. A queimada, nem tanto, porque não é próprio dessa atividade em si. Porém, nós temos um aumento expressivo, sim, de alertas em regiões como Aripuanã, né, porque nós temos um conflito naquela região. Na região de Peixoto, inclusive tivemos uma operação que foi bastante difícil na região de Peixoto, exatamente porque nós temos hoje o valor da grama do ouro muito aumentada,
né? E isso acaba trazendo para a região. Já tivemos eventos na região de Pontes Lacerda também, porque essa atividade ela tende a trazer uma quantidade enorme de pessoas desorganizada, não de forma ordenada e tampouco com licença ambiental. Então a atuação do Estado acaba sendo inclusive conflituosa, é difícil para que a gente possa fazer, mas nós temos insistido nessas campanhas até para que a gente não tenha um cenário social mais difícil de ser controlado depois. Tá certo, a gente está conversando aqui com a secretária Maureen Lazzaretti. Eu vou encerrar aqui. Veja bem, um minutinho para a senhora responder essa pergunta minha aqui. O que é arrecadado, o que é aplicado em multas? Você falou aí do IBAMA também, que o IBAMA também aplica, que a SEMA aplica, uma vez recolhida essa quantia, para onde que ela vai? No caso do Estado de Meio Ambiente, ela vai para o Fundo Estadual de Meio Ambiente e custeia as operações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. E a SEMA apoia financeiramente o Batalhão Ambiental, o Corpo de Bombeiros e, inclusive, a Delegacia Especializada de Meio Ambiente nas operações que nós fazemos conjuntas. Então, todo o recurso do Estado é revertido para o meio ambiente. No caso do IBAMA, eu não poderia lhe dizer, porque eu acho que a sistemática é diferente. O que nós recebemos? Recebemos pouco, temos aumentado nos últimos 2 anos e temos fortalecido a confecção de TAC e o ajuste do pagamento dessas multas por TAC para que ele possa reverter para o meio ambiente em um tempo menor. Por isso, na minha fala, eu disse que nós vamos focar agora no julgamento dessas autuações para que a gente possa ter uma condição de arrecadação maior. Falamos aqui de muito assunto relacionado ao desmatamento. Eu quero aqui, secretária, focar mais na situação do Pantanal. O ministro do Meio Ambiente já esteve por aqui, o governador já esteve por lá, a senhora também está acompanhando passo a passo. Como é que está em termos de controle? E a pergunta que eu vou fazer para a senhora aqui veio de uma situação colocada por alguém que esteve sentado onde a senhora está aí, que é um deputado estadual, Carlos Avalone. Ele disse que recebeu uma denúncia de que ali no Pantanal parte do fogo, né, teria sido originado por uma aldeia indígena. Não é? Aí, aldeias essas que têm as suas próprias liberdades, a sua própria legislação. A senhora tem conhecimento desse tipo de denúncia? E qual que é, já que a área do Pantanal é muito grande, a senhora é possível isso, ter uma aldeia ou algumas aldeias serem as causadoras desse crime ambiental ali? Se é que foi crime ambiental, né? Bom, nós conseguimos sim identificar a origem do fogo, né? Não só na região do Pantanal, como em todo o estado de Mato Grosso, por meio do monitoramento das imagens que nós recebemos diariamente. Inclusive, em situações como essa de grandes incêndios, nós acompanhamos essas imagens pelos dias para identificar o avanço do fogo. De fato, um dos grandes incêndios do Pantanal se originou na terra indígena Perigara. Né? Foi na Perigara? Exatamente. Isso já é fato já? Isso é um fato consumado, já com as imagens de satélite, apontando claramente o início desses incêndios florestais dentro da terra indígena Perigara. Como aconteceu, nós não temos essa informação. Nós conseguimos identificar que houve lá dentro, assim como outros 5 pontos foram em propriedades particulares, na Transpantaneira, né? Todos esses eventos iniciais têm sido objeto das perícias por parte do Corpo de Bombeiro, com apoio da Politec, para que a gente tenha essa informação de forma precisa. É sempre discutido, né, o ano passado nós tivemos esse mesmo evento, como conduzir essa situação quando os incêndios ocorrem em terra indígena. Nós tivemos também na região de Rondonópolis um evento de grande proporção que se iniciou dentro da terra indígena o decreto federal que proíbe o uso de fogo em todos os imóveis rurais excepciona as terras indígenas, né? Então, a gente tem que fazer um enfrentamento qualitativo até do modo cultural. É uma cultura do indígena, é a subsistência do indígena. Talvez uma campanha orientativa com os próprios indígenas para a segurança deles. Não só deles, como de toda a população que o circundê, no momento em que não se pode fazer, o que não é o mais adequado para se iniciar essas atividades de caça, com uso de fogo, enfim, ou da própria limpeza. Numa seca, que é a mais rigorosa dos últimos 30 anos, no momento de grande calor, não se indica que faça isso para a segurança deles mesmos. Então, esse enfrentamento, ele precisa ser feito assim como nós fazemos todos os anos com as propriedades particulares.
né, para que eles tenham ações preventivas e ações de combate se um evento dessa natureza acontecer. Mas a atuação dentro dos indígenas é mais restrita ao governo federal, só podemos atuar se formos convidados, e nós temos feito esse esforço, né, de certa forma, tentar evitar que eventos como esse ocorram no próximo ano, porque eles ocorrem recorrentemente todos os anos. O ano passado foram mais de 18% dos focos de calor no estado dentro de terras indígenas. Pois é, está identificado então, está confirmado, o professor, que o Avalone falou aqui, Pirigara. Eu vou aproveitar essa resposta, secretário, e vou sair, me permita sair um pouquinho fora, porque tem um projeto de lei complementar 17 de 2020, que a senhora conhece muitíssimo bem. Ele altera dispositivo da lei complementar 592, de 26 de maio de 2017. Estou falando isso para que o amigo telespectador possa entender do que eu estou tratando. Eu gostaria de fazer duas perguntas sobre esse projeto. A primeira delas, pedir para a senhora destacar um ponto alto do projeto e por que a senhora destacaria esse ponto como ponto alto desse projeto. E a segunda pergunta diz respeito exatamente ao artigo 1º deste projeto. E aí me permita ler esse trecho. O artigo 1º fica alterado o inciso 25 da Lei Complementar número 592, que passa a vigorar com a seguinte redação. Abre aspas. 25, terra indígena homologada, terras que possuem os seus limites materializados e georreferenciados, cuja demarcação administrativa foi homologada por decreto presidencial. Fecham aspas. Eu gostaria muito de um comentário da senhora especificamente sobre esse artigo. E o outro, qual é o ponto importante, mais alto que a senhora considera deste projeto de lei? Bom, primeiro esclarecer que o projeto já foi convertido em lei, né? Na verdade, esse artigo 1º, ele foi retirado dessa discussão, ele foi suprimido do projeto de lei, para que essa discussão seja ampliada pela ausência de compreensão da sociedade a respeito do que ele se tratava. Esse dispositivo altera a forma como nós recepcionamos o cadastro ambiental rural no estado de Mato Grosso, a exemplo do que já é feito em todo o Brasil no sistema SICAR. Então, é a possibilidade de se receber a inscrição de um cadastro ambiental rural dentro de terras indígenas que ainda não estejam homologadas, estejam no processo administrativo de sua constituição. Então, essa era a intenção do dispositivo, que foi suprimido do projeto, exatamente para que a sociedade possa compreender o que está envolvido nesse dispositivo. Não se tem como objetivo, de forma alguma, regularização fundiária em terra indígena, tampouco autorização de atividade em terra indígena, porque no próprio projeto, lá na frente, quando a gente fala de atividade, ele considera a terra indígena como um todo independente da sua fase, desde que ele esteja com a portaria de restrição administrativa. Então, existem essas diferenças que são técnicas, como isso se tornou mal compreendido pela sociedade, foi suprimido. O ponto alto deste projeto de lei, ele visa trazer para Mato Grosso uma modernização do processo de licenciamento ambiental e de regularização dos imóveis no Estado. Nós temos uma legislação muito arcaica, estados como Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, até o nosso vizinho Goiás, modernizaram o seu sistema de licenciamento, trazendo figuras que são mais compatíveis com o porte e o potencial poluidor. Então, nós trouxemos para a realidade de Mato Grosso a licença por adesão e compromisso, que vai substituir o nosso cadastro, que já existe no Estado desde o ano de 1995, na primeira edição da Lei Complementar 38. Nós só vamos denominá-lo como licença para que isso se torne mais claro e não se confunda com CAR. Porque cadastro, CAR e cadastro de atividade pode gerar para o cidadão uma diferença. É uma falta de compreensão se é um CAR ou se é uma licença. E segundo, a licença simplificada, que é uma figura que existe em muitos locais do país para atividades de menor impacto e menor potencial poluidor. Olha só, eu vou pedir para a produção colocar aqui, eu quero voltar ao Pantanal, porque no Pantanal tem a situação dos animais silvestres, não é? E a SEMA tem sido bem atuante nessa situação de atenção na captura, enfim. E aí eu queria colocar aqui na tela, por favor,
é um informe dizendo que as pessoas podem, inclusive, ajudar com doação de medicamentos veterinários. Olha lá, eu queria que a senhora também comentasse que posto é esse aqui, que posto de emergência que é esse aqui e qual que é o objetivo dele? Bom, eu acho que é importante de fato destacar que essa é uma iniciativa que não existiu em nenhum outro ano no estado de Mato Grosso. Assim como todos puderam ver imagens, nós também percebemos a quantidade de animais silvestres que foram atingidos pelos incêndios do Pantanal. Então, a equipe do Corpo de Bombeiros, com o apoio da Universidade Federal de Mato Grosso e também especialmente do Batalhão Ambiental, que faz os resgates dos animais silvestres, a nossa Coordenadoria de Fauna, construíram a ideia desse posto de atendimento emergencial, com o apoio inclusive da sociedade, do IBAMA, está elencado aqui nesse painel, né? Todos que estão envolvidos em prol de um objetivo: fazer o resgate, dar o atendimento médico emergencial lá no Pantanal, porque em muitas circunstâncias é muito difícil trazer os animais para cá, e aqueles que puderem ser devolvidos ao ambiente natural, onde é seguro, já tem sido feito. Inclusive 2 animais que foram resgatados agora mais recentemente. A gente, inclusive, tem uma imagem de animais aqui, pode, enquanto ela fala, produção, se tiver aí, a gente pode, olha lá, a gente está vendo algumas Esse tuiuiu, por exemplo, está em observação, ele recebeu os primeiros atendimentos. Nós tivemos ainda uma onça, que é realmente muito dramática. As 4 patinhas, exatamente. Né? Ela foi atendida por nós. O posto ainda não estava pronto, ela foi atendida, foi encaminhada a Brasília e até agora, pelas informações que nós temos, ela está se recuperando bem. Tivemos a perda de uma anta, tivemos vários répteis que puderam ser devolvidos ao ambiente. Nós já tivemos doações em torno de R$107 mil. Esses valores são muito importantes para que a gente possa manter esse posto emergencial enquanto nós temos esse cenário de difícil controle no Pantanal, e essa é uma experiência inovadora que poderá ser replicada para outros ambientes e em anos posteriores poderá ser utilizada nessa temporada ou nas demais temporadas para o atendimento dos animais que são resgatados na região. E ali, nesse posto aí, eu vi também aqui nesse banner aqui, a gente viu que sobre doações também de medicamentos, não é? Como é que funciona isso? No próprio banner tem já o telefone de WhatsApp, a página, é fácil o acesso, o acompanhamento da destinação desses valores. Vou colocar o banner de novo aí para a gente ver o telefone? Isso. Colocar aí para a gente ver o telefone, para as pessoas que quiserem, puderem colaborar. Aí o telefone está, inclusive, aqui mais embaixo, 65981-18-3949. É o telefone da Tássia. Né? É a responsável por essas arrecadações pela organização, e depois aquele que fizer a doação pode acompanhar pelo site todas essas doações, o encaminhamento, o trabalho que está sendo realizado, para que tenham a convicção de que sua doação está chegando ao objetivo dessa campanha, que é muito importante para nós. E nós vamos constantemente mostrar para a sociedade que esse trabalho está rendendo frutos muito importantes para salvar a fauna do Pantanal. E quando tiver resultados aí, tais como esses que a gente está mostrando, a senhora pode contar com a gente aqui. A gente faz questão, afinal de contas, é o que nós temos, um dos maiores patrimônios nossos, não é? Essa fauna, notadamente ali no Pantanal. Lorenberg, mais alguma pergunta para encerrar aí, ou a gente... Não vou deixar a mulher falar aí, tem um monte de coisa para falar. Ela trouxe um catatal de coisa para falar. Secretária, eu disse logo no começo da minha participação que a senhora voltará outras vezes. E provavelmente depois dessa apresentação a senhora vai voltar com certeza. Mas, secretária, me permita voltar à resposta anterior de uma das perguntas que eu fiz a respeito daquela lei que eu acabei de citar. Mas eu gostaria, antes de pedir para a senhora fazer isso, eu gostaria de lembrar ao amigo telespectador, e a senhora provavelmente deve ter passado, no dia 27 de julho de 2016, a senhora era secretária adjunta da SEMA. A senhora foi a Brasília, no encontro, em uma reunião em Brasília. E neste encontro, a senhora fez questão de afirmar e de se posicionar, entre aspas, a posição de que é necessário rever o procedimento de licenciamento, buscando tornar mais eficiente a ação administrativa dos órgãos ambientais
licenciadores, o que passa pela revisão das normas ambientais para torná-las mais claras e transparentes. Fecham aspas. Eu tenho duas perguntinhas muito rapidamente. O que torna uma lei ambiental mais clara, mais transparente? A segunda questão, como fazer de uma lei ambiental mais moderna? O que é ser moderna em uma lei ambiental? Posso começar pela segunda, professor? Por favor. Bom, nós temos uma legislação espetacular no Brasil a respeito de meio ambiente, mas elas datam lá de 1981, as resoluções do CONAMA de 86, que são inclusive anteriores à Constituição. A nossa legislação não acompanhou a evolução tecnológica. Inclusive, a nossa legislação do Estado tem amarras que serão superadas pela tecnologia. Então, ao mesmo passo que o mundo investe em tecnologia que permita controle ambiental, equipamentos que produzam sem emissão de gases, né, com a emissão de efluentes diminuída, eu não tenho uma legislação que traga isso refletido. Essa é a resposta do que a gente trata de moderno. Então, eu tenho o modelo do licenciamento de LP, LI, LO trifásico de 1997. O Brasil não tem uma lei geral de licenciamento. Ele tem uma política nacional que traz contornos gerais e tem uma resolução do CONAMA de 1997. E depois de 1997, foram tratadas pelo CONAMA especificidades de licenciamento. Empreendimentos hidrelétricos, cemitérios, posto de combustível, mas não uma lei geral. E nesses regulamentos é trazida a figura do licenciamento simplificado, mas eu continuo lá com LP, LI e LO, com um modelo trifásico de licença. Então, o que a gente precisa é dizer, olha, se eu já tenho empreendimentos que são conhecidos, porque ao longo dos últimos 30 anos nós licenciamos, se eu já tenho equipamentos que melhoraram a eficiência, então eu tenho que fazer um licenciamento que seja compatível. Essa é a primeira resposta. Né? Quanto à segunda resposta a respeito, agora até me perdi. Repete, por favor, professor. Uma é sobre o que é uma... qual é a segurança, né? Por quê? Qual que é a dúvida? Como que uma lei pode ser mais clara? Mais clara, mais Exatamente. transparente. Quando um cidadão quer empreender, primeiro que ele não sabe no Brasil qual é a regra, porque a regra de Mato Grosso é diferente da do Amazonas, que é diferente de São Paulo, que é diferente de Minas Gerais. Por quê? Porque eu não tenho uma lei geral. Tá? Eu tenho leis estaduais. E o que o empreendedor quer é saber, bom, eu tenho que cumprir esta regra, então eu tenho que chegar no Estado. Se eu quero empreender, eu quero fazer uma indústria, eu tenho que saber o que eu preciso apresentar, quais regras eu preciso seguir. E isso não está muito claro na legislação. Né? Então, nós precisamos aprimorar. Eu tenho que ter lei, tenho que ter decreto, tenho que ter instrução normativa e tenho que ter um termo de referência que aponte para o cidadão que ele tem que apresentar para o órgão. E ter regras claras. Eu vou apresentar para o órgão vai analisar de forma imparcial, seguindo aquele requisito, aquela documentação e vai me dar licença no prazo que está na lei. Tá certo. Maura Nazarete, o Opinião, a TV Pantanal, o Grupo Gazeta de Comunicação agradece mais uma vez a sua participação, a sua vinda aqui e essa explanação geral, né? A gente detalhou muitas coisas aqui. Muito obrigado. Como diz aqui o meu caríssimo, logo, logo vamos estar perturbando para a senhora voltar aqui para nos atualizar com um F5 sobre o meio ambiente. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês e também falar um pouco com o nosso telespectador, cidadão matogrossense, que quer entender um pouco mais de meio ambiente. Obrigada mesmo pela oportunidade. A gente agradece. Obrigado, Lorenberg. Muito obrigado, meu amigo Paulo, muito obrigado mesmo, secretária, e um grande e abençoado final de semana a todos nós. E um bom feriado também, que segunda-feira você que vai emendar aí, não é? Da Independência. Aliás, segunda-feira é feriado para você, porque a gente vai estar aqui, nós, esse aqui, eu e o pessoal que está ali também, ali, Voz do Além, Lobão, a turma toda. A gente vai estar aqui trabalhando com o Opinião, entrevistando aí José Zanetti. José Pedro Zanetti, que é o chefe, o diretor da Defesa Civil de Cuiabá, falar mais de meio ambiente aqui no Opinião. É isso. Bom fim de semana, um fim de semana abençoado. Fica bem, fique com Deus também.